uma das 3 habilidades que foram lançadas essa semana. E a primeira aqui vai ser osso. Essa eu acho que é uma coisa quase, eu diria, unânime entre os autistas. Alguma dificuldade, né, na parte da coordenação motora fina. Muitas vezes num nível mais severo, outras vezes num nível mais leve. Ó, minha irmã entrou ali. Oi, Dani. Oi, Tea Cria, tudo bem? Então tá, quem começa aí os jogos de coordenação motora fina, Dani? Bom, vamos lá. A gente falando de coordenação motora fina, quase vamos dizer todas, a gente não pode generalizar, mas a maioria das nossas crianças tem essa dificuldade, né? E porque isso vem de lá de trás, já na época que eles estão bebezinhos ainda, né, Nath? Porque Exatamente. eles fazem tudo muito menos que as crianças, mas principalmente porque eles têm muito déficit no processamento sensorial. Começa tudo no processamento sensorial, que leva as informações para o cérebro e tal. Então, a dificuldade deles está ali. Então, a gente pode falar, por exemplo, na questão da modulação, por exemplo, né? Na modulação, que informa o cérebro, a intensidade das coisas, se é leve, se é pesado. Vamos dar um exemplo dessa tesourinha aqui. Eles têm essa dificuldade, o cérebro das crianças autistas, né? De discriminar isso aqui. Isso é leve, é pesado? Como que é isso daqui? É na modulação. Começa por aí, é só a pontinha do iceberg, né, Nath? E depois vem outras questões sensoriais também. Como, por exemplo, você pode citar algum outro? Tá, tu falou ali, tu citou a modulação, né? Então a Dani também falou ali da discriminação. Então a modulação é ali forte, fraco, leve, pesado. Discriminação é o tipo, a qualidade, a precisão. Aí tem as questões proprioceptivas, que é aquela consciência de corpo que todos nós temos. Para explicar, assim, de um termo bem, que é mães que estão aqui conversando, não são profissionais, a propriocepção é aquele sentido quando a gente fecha os olhos, mas pensa, eu quero erguer minha mão direita, e a gente tem essa consciência do nosso corpo em relação ao espaço. E as crianças com autismo, como têm alterações sensoriais, né, acabam tendo também no sentido proprioceptivo. Porque os sentidos não são 5 aqueles que a gente ouviu falar, que é visão, audição, paladar, olfato. Tem o sentido proprioceptivo e o sentido também do movimento, que é o vestibular. Que aí é uma questão ali com gravidade, né, com outras coisas. E isso acaba implicando diretamente, óbvio, na coordenação motora fina. Na verdade, começa lá na coordenação motora ampla, que é o que a Dani falou, que é quando os nossos bebês, eles fazem tudo um pouco menos. E aí esse atraso vem acumulando, né? Já começa de lá. Exatamente. Outra coisa também tem as questões de dispraxia, né, Dani, que a gente anotou aqui para a gente falar. A dispraxia Bom, a Nath acho que pode falar com propriedade, porque a Alicinha ela tem a dispraxia, né? A Alice tem dispraxia, mas se quiser falar também não tem problema. Eu anotei aqui rapidamente para dizer o que é dispraxia, porque hoje, como tem muitas palavras que... De primeiro momento, quando a gente entra nesse universo do autismo, a gente nem... O que é isso, gente? Vestibular, propriocepção, setorial, né? Então, nós também, como é muita coisa, é claro que a gente pode acabar errando e dizendo uma coisa errada, então eu prefiro algumas coisas aqui, fazer a leitura do resumo que a gente anotou. Sim. Então, assim, não tem como decorar tudo, a gente está estudando, né? Estudando juntas, né, Nath? Estamos estudando todas juntas. Então, vamos lá, ó. Dispraxia é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. É uma disfunção neurológica que atua nas ações do cérebro, onde diz respeito à coordenação comandada por ele. Então, vai vir a dificuldade ali na ideação dos movimentos e na execução. Então, vocês já viram, se a criança tem dispraxia, não consegue idear ou executar, imaginem desenvolver motricidade fina. Difícil. E isso é muito comum, a dispraxia, estar associada, por exemplo, com autismo, como com outros transtornos também, né? Muito comum. Mas, basicamente, assim, para resumir, é isso. Tudo começa por aí. Aí que vem todo o problema. Você fala, nossa, mas por que as crianças autistas demoram
para escrever, não gostam de escrever, porque eles têm muita dificuldade. Então, eles vão negar o que eles têm, que eles não gostam, eles não são bons, eles têm a dificuldade deles, eles não vão querer fazer de antemão. Então, a gente tem que começar devagarinho, devagarinho. É para isso que serve esse monte de atividade de coordenação motora fina. Mas é importante falar dessa parte, né, Nath? Que começa lá atrás. A criança, às vezes, tem todo o processo de desenvolvimento e, às vezes, ela não rolou, não engatinhou. Igual o meu filho, por exemplo, ele só andou direto, não rolou, não engatinhou, não rastejou. E eu não sabia disso, mas isso daí é um ótimo pré-requisito para tudo funcionar bem, né? Exatamente, lá na frente, para a coordenação motora fina se desenvolver bem, e mais à frente ainda para a gente chegar lá na escrita, né, na época da escola, da alfabetização, tudo isso aí é uma bagagem que a gente vai adquirindo, que as crianças típicas naturalmente vão adquirindo e que as nossas vão tendo pequenas perdas desde lá, quando elas não engatinharam, quando elas engatinharam um pouco, quando elas rolaram um pouco. Né? Elas escolhem muito menos, né, Nath? Elas olham menos, imitam menos, tudo elas fazem menos. Aí já começa o processo de perca delas, está lá atrás. Já começou a perder todas essas coisinhas assim lá atrás. Aí vem gradativo, né? Por isso que a gente tem que trabalhar. Porque vai perder. Vamos dar uma lidinha aqui em alguns comentários aqui para a gente interagir com o pessoal. Ó, por exemplo, aqui até a Cria disse: Ramon não tem atraso na coordenação motora, mas tem desordem sensorial que acaba dificultando algumas coisas. Ele consegue usar uma tesoura, mas não usa bem uma colher, por exemplo. Ele hoje usando a tesoura encantada. Isso, vamos ver aqui se alguém mais disse alguma coisa. Tô vendo palmas, sim, dispraxia versus autismo, a Dani falou. É bastante comum, acontece. Gente, o desafio autismo me tirou da zona de conforto. A Daiane Síbia disse, é isso aí. Justamente esse desafio já tem essa ideia, né? Ele traz ali todas as modalidades, as habilidades que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças, né? Vamos dizer assim que é o coraçãozinho ali. São todas as coisas que a gente tem que preencher, que a gente tem que semear todo dia, estimular e ajudar eles. A gente sai da zona de conforto. Então, reforça isso a partir do movimento amplo, antes de chegar na coordenação motora fina. Exatamente. Tudo para coordenação motora fina, tudo começa lá no grandão e vem, e refina ali, ó, na pontinha dos dedos. Isso, quando a coordenação motora ampla não tá legal, não tem como, né? Aliás, até uma tortura para a criança a gente dizer assim, agora, nossa, descobri que o meu filho é autista, preciso que ele pegue um lápis e saia pintando, fazendo essas coisas. Não tem como, pessoal. A gente tem que ir lá fazer aquelas brincadeiras sensório-motoras, né? Aí, para isso, a gente tem as terapias com o psicomotricista e com o terapeuta também ocupacional, que são duas coisas que estão ligadas ali, que seria a integração dos sentidos, no caso do TO, e do psicomotricista, que eu até escrevi aqui numa folha. Então, acho que agora vai ficar uma hora bem boa de falar o que é a psicomotricidade, né, Dani? Eu escrevi aqui, ó. Eu sou apaixonada por esse tema de psicomotricidade. É maravilhoso, né? Eu também adoro. Então, ó, é a ciência que tem como objetivo o estudo do homem através do corpo em movimento, né? Então, ali dentro da psicomotricidade começa tudo. A gente tem que procurar usar dessas terapias, né? De tudo isso para ir estimulando, desenvolvendo tudo isso que a gente citou aqui para conseguir depois ter a coordenação motora fina. É verdade. É tudo muito... Começa lá e vai de pequeno. E aí, a gente perguntou o que as nossas crianças ganham trabalhando a coordenação motora fina, né, Nath? Muitas coisas. Ótimo. Não vamos falar só problema para vocês. Então, visto que todas as mães aqui se importam, sabem tudo, estão aí estimulando, agora vamos dizer o que a gente ganha, então, trabalhando a coordenação motora fina. Vamos lá, Dani, pode citar aí. Tá. A criança vai ganhar atenção,
ela vai sustentar essa atenção, ou seja, a atenção sustentada, vai ganhar concentração, sequência, né? Vai aprender a sequenciar as coisas, autonomia, gente, isso é importantíssimo, né? Quem que não quer que as nossas crianças sejam autônomas, né? A memória, a imitação e principalmente também uma coisa bem legal para as crianças autistas, a habilidade para poder brincar. Né? A criança que tem projeto, tem déficit de coordenação, ela não sabe brincar, ela toda desajeitada, não vai querer participar das brincadeiras. Então, tudo isso engloba, são todas essas habilidades que a gente vai estar, a criança vai estar ganhando quando a gente vai estar trabalhando. Esse monte de atividades aí que tem por aí. Né? É verdade, Dani. Na verdade, assim, a coordenação motora, ela causa um prejuízo enorme para as nossas crianças. Muitas vezes, a gente vai ver aquela criança num canto que não está participando de uma brincadeira e aí vai direto pensar, porque é autista, porque ela não gosta de socializar, quando, na verdade, muitas vezes, ela tem dificuldade de participar, de fazer aquelas ações, aqueles movimentos, porque brincar é movimento. Jogar qualquer jogo, participar de alguma coisa, tudo é movimento. Então, isso eu sei pela Alicinha, assim, porque, por exemplo, a gente conquistou com ela muito, né, a questão do interesse social, mas aí vem a questão da dificuldade, porque ela tem dispraxia. Então, acaba complicando muito, é uma coisa, inclusive, que eu até converso bastante com a escola, no caso da Alice, para que eles entendam isso, para dar o suporte que ela precisa, né? Que ela precisa, às vezes, de suporte físico, né? De pistas para o cérebro dela entender qual é a ação que ela vai tomar, qual é o movimento que ela tem que fazer, para ela poder participar mais. E aí, quando a gente percebe isso e dá esse auxílio, a gente vê que as coisas vão fluindo melhor. Então, precisa, é muito importante. Tá empurrando, né? A gente precisa sempre estar auxiliando na escola, em todo lugar. Porque é aí que as coisas acontecem, né? Sim, ô Dani, e um último item aqui que a gente anotou, que é legal de dizer, que o que acontece quando a criança desenvolve mais o motor, adquire imitação, brinca mais, sequencia, sustenta, tem concentração, ela vai ficando menos estereotipada. Porque muitas vezes a estereotipia ocorre por ociosidade, por não ter outras formas de manusear os objetos, às vezes não é só autorregulação ou autoestimulação, às vezes é essas inabilidades, essas dificuldades aí motoras que vão trazer mais estereotipia para a criança. Exatamente. Dani, vai olhando aí qual é a próxima parte do roteiro, que eu vou tentar ver aqui se tem comentários. O importante é dizer também que a coordenação motora fina, que eu fiz um vermelho aqui, assim, não é só a mão, né? Não é só, a importância da mão, não. É todas as habilidades que a criança ganha, né? O cognitivo é trabalhado também. Todas essas questões que a gente falou aí antes, está englobado na cognição da criança. A criança vai aprender, né? Aqui já tem gente comentando que tem filhos que têm habilidades motoras finas boas e, por exemplo, amplas já não tão boas. Sim, pode ter várias questões aí. Né, Nath? Acontece sim. Acontece, sim, pode. Outra coisa que a Dani, da Aprender para Conhecer, colocou ali, ó, estereotipias versus ócio. Ela quis dizer aquele tempo, assim, muito vago, não tá ali fazendo atividade, estimulando, acaba caindo também mais na estereotipia, né? Não saber como fazer ou o que fazer, outra coisa. Por isso que a gente trabalha com terapia intensiva, com bastante tempo. Por isso que é importante colocar as crianças, quando a gente pode, em esporte, natação, dança, capoeira, essas coisas assim são muito, muito boas. Ajuda bastante. Verdade. Deixa eu ver, Dani, o que antes que falou da parte cognitiva, né? Isso, porque a cognitiva é a capacidade de adquirir conhecimento, né? Então, a criança desenvolve a cognição a partir desse monte de atividades que a gente vai fazer, não é só a mão, né? Claro, quando a gente está desenvolvendo, então, o motor, movimento, fazendo tudo isso, a gente também está acionando lá a cognição da criança. Perfeito, muito bem colocado, Dani. Deixa eu ver mais aqui o que a gente anotou aqui. Cognição, né? Aquisição de conhecimentos é a capacidade de discernir, de assimilar,
esse conhecimento ou percepção. Ação de conhecer, perceber, ter ou de passar, ter conhecimento sobre algo. Então, assim, tudo é uma engrenagem. Como vocês viram, quando a gente vai trabalhando e desenvolvendo algumas áreas, as outras vão naturalmente também surgindo, né? Ainda bem que o cérebro tem essa capacidade, principalmente nas crianças, mas tem a vida toda, da neuroplasticidade. Então, com os estímulos corretos, né, intensivos, o cérebro refaz conexões neurais, ele refaz sinapses e ele encontra novos caminhos. É por aí a minha fé com a Livinha, por exemplo, na dispraxia. Exatamente. E aí a gente começa sempre pelo mais simples, né, Nath? Quando vai fazer as atividades para coordenação motora fina, aí eu falo, mas eu já vou colocar a criança para lá fazer, igual a gente faz muito com as crianças, espetar palitinho no isopor. Não, vai começar lá no pareamento, nas coisas simples ainda, né? Nada de colocar já no movimento de pinça direto, para essas que estão no comecinho ali ainda. Tem todo um passo a passo. Isso é uma pergunta muito comum que a gente recebe assim, tá, mas onde é que eu começo a estimular a coordenação motora? O que eu faço, né? E isso aqui que a gente apontou, que aí vai fazer parte ali do cognitivo também, que é da parte de percepção, é trabalhar, né, essa coordenação visomotora, que a gente chama, que é a óculo, o manual, é o olho e a mão. Então, isso aí na brincadeira ampla, jogar bola, pegar bola, vai trabalhar. E ali depois, num nível mais estruturadinho, num estímulo lá numa mesinha, o pareamento, né? Que é identificar tudo que é igual na totalidade ou na parcialidade, né? Fazer pareamento. Então, tem vários tipos. Dá para fazer com formas, com cores, com objetos, com sombras. E aí a gente vai melhorando isso aí. Isso também, então, é uma pré-habilidade, né? Melhorar a coordenação visomotora para desenvolver a coordenação motora fina. Isso, exatamente. Uma outra coisa que a gente tem que falar aqui. A gente não pode falar de coordenação motora sem falar do amplo. E a gente não pode falar de coordenação motora ampla sem citar a nossa amiga do autismo gemelar. A Vanessa. Porque as atividades que ela faz com as meninas, gente, aquilo lá tudo está refletindo na coordenação motora fina das meninas. Né? Aquele circuito. Eu estou tentando fazer com o Rafa o circuito. Tá começando a sair. Já mostrei uma vez para vocês. Essa semana ele está subindo o balde lá com peso. Já estou gostando também. Estamos trabalhando. Tá muito legal. Porque muito a nossa bem colocado, Dani. Essa questão ali da Vanessa, do autismo gemelar, é um exemplo super mesmo. Porque ela mesma até já contou pra gente que muita gente pergunta pra ela, mas por que tu faz tanto circuito? Ora, gente, porque ali no circuito ela tá desenvolvendo tudo isso que a gente comentou antes, né? E com isso, tanto que é notável, vocês veem hoje em dia o que é a pega das meninas no lápis, como é que elas estão pintando, a tonicidade, né? A força, tudo. Muito bem, muito bem. E ela faz. Bora seguir autismo gemelar, fazer circuito com as crianças. Ensinar a pular, né, Dani? Correr com uma marcha mais coordenada, não correr de qualquer jeito. Rolar, igual o Rafael. O Rafael não rolou, tem que colocar ele para rolar agora. Isso aí, para rolar, para rastejar, porque ele não fez, ele pulou, ele andou super cedo, com 9 meses, mas não fez a etapa. E eu achando tudo lindo. Ai, andou com 9 meses, ai, que lindo. Perdeu um monte de coisa. Menina, e eu fui ensinar a Alice também grande a engatinhar antes tarde do que nunca, né? Mas ainda bem, pessoal, que a gente tem informação, então a gente consegue retomar essas habilidades e ir preenchendo essas lacunas para chegar depois no resultado final. Alguém aqui está comentando que travou, Dani. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não consigo ver os comentários. A Karina Gomes Couto, aqui é o último que eu li, disse travou. Alguém aí pode comentar se está travado ou não a live? Eu não estou vendo nada. Só vejo a primeira e parou. Tá parado aqui nesse travou.
Agora apareceu um coraçãozinho, 2 aqui do lado. Os meninos fazer coraçãozinho se tiver funcionando tudo, aí fica mais fácil, né, menino? Mundo da K, Autismo e Elos, para mim, ok, aprender para conhecer. Então tá, vamos embora, vamos continuar. Dani, vamos dar então uma vez também de atividade para coordenação motora fina? Vamos, porque senão a gente vai se demorar nas outras. Então vamos. Vamos lá. Começar então, com encaixar bloco, aquela brincadeirinha lá que os bebezinhos fazem. Isso é super importante, né? Porque a criança vai ter que aprender desde o pegar, aliás, a peça ali, trabalhar o giro da mão. Isso aqui é tão importante, né? Massinha de modelar, né, Nath? Massinha, fazer, tirar os pedacinhos da massinha, amassar, né? Fazer bolinha, fazer minhoquinha. Bolinha. Esse movimento aqui, ó, na mão, bom também. Amassar papel, fazer bolinha de papel. Rasgar papel também é bom. Rasgar papel. Rasgar papel tem 2 movimentos. Tem o movimento de assim, onde você puxa e você faz assim. São 2 movimentos. Deve ser uma coisa bem legal também. E é bem difícil no caso da Alice aqui, isso de fazer a mão para um lado e a outra para outro. Tu vê que tem que executar 2 movimentos contrários, né? Então, assim, pessoal, o rasgar papel é pré-habilidade para te usar uma tesoura depois. A gente tem que voltar lá atrás. Não mostrar primeiro as coisas para as crianças lá, já pega aí uma cola, sai recortando, pega um lápis fino e sai pintando. Não dá. Vamos dar um exemplo da pintura aqui, Dani. Vamos falar ali a linha de evolução do pintar, por exemplo. Vamos começar a pintar com o dedo, né? Passar o dedinho, né? Depois, vamos supor, você vai mexendo, vai colocando a trinchinha, aquela que é aquele pincelzinho grosso, e vai diminuindo. Pode ser esponjinha. E depois, o pincel é lá na frente. Pincel lá na frente. Vai ajudando a criança com a questão dos espaços, pode usar barbante, cola quente, para que você também ir trabalhando aquilo ali. Pode colocar em volta para ela pintar dentro. Palitinho de picolé também é bom colocar, porque ela tem que ter essa noção de espaço, né? Onde ela tá pintando e tal. É legal. E é isso aí. Ou seja, mais um exemplo que chegar lá no pincelzinho pintando um desenho de 2, 3 cores, é lá na frente. Tem que estar fazendo muito bem antes, né? Essa sequência aí para ir evoluindo, então, a coordenação motora fina. Agora alguém comentou ali que travou de novo, Dani. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, travou. Para mim também. Corações, façam corações se estiver funcionando. Aí a gente sabe. Sim. Vamos dar, então, outros exemplos, então, mais agora refinadinhos ali da coordenação motora fina. Trabalhar alinhavo. Trabalhar, claro, o movimento pinça, pegar, né, objetos com os dedinhos, pegar pedrinha com esse, com este, com este. Pode pegar feijãozinho, colocar o feijãozinho ali, igual a Alice fez hoje, feijãozinho, ó, os coraçãozinhos. Stories, exatamente, o de pegar o feijãozinho. Prendedor, né, que daí é aquela habilidade de punção. Gente, o macarrão é ótimo, macarrão penne, você pega e coloca o barbante dentro, o cordão, também é bem legal, né? Tudo isso, a pinça. Pessoal, resumindo, esse assunto é imenso. A gente pode combinar, depois que acabar a série das lives do Desafio Autismo, que são 3, né, habilidades por semana, fazer uma para a gente estudar mais só a coordenação motora fina. A gente tem que vender o nosso peixe e dizer que lá no nosso canal do YouTube tem bastante atividade de coordenação motora fina, tá, gente? Vão lá olhar. Sim, com certeza. Lá tem bastante também conteúdo assim que explica mais, né? Que tem mais tempo ali para gravar o vídeo, estruturar um roteiro, assim como a gente está fazendo aqui na live. A gente estuda, se informa, se prepara para estar passando aquele vídeo ali para vocês. Mas então tá, pessoal. Olha, tinha muito mais coisa ali para citar. Se der tempo, a gente volta e falar em cognição, teria que falar de funções executivas. Nossa, é muito assunto. Mas vamos fazer uma live mais pra frente, bem tranquila sobre isso, né, Nath? Só sobre coordenação motora. Com certeza.
Vamos então para a segunda habilidade do desafio autismo, que vocês vão ver que trabalhando uma vai funcionar já a outra super bem. E, aliás, essa traz muita disciplina, as atividades da vida diária. Exato. As AVDs, elas, ó, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Basicamente, elas trazem para as nossas crianças autonomia, né? E independência. Então, esse é o principal. O ganho principal que elas têm é esse. Então, a criança que tem essa autonomia, você já sente que ela já vai mudando, né? Em várias questões. Mas, principalmente, são esses dois pontos. A autonomia e a independência. Importantíssimos. Nas habilidades de cuidado. Então, vamos citar já aqui. São os cuidados de higiene, né? O que a gente chama de autocuidado, na questão de alimentação e as tarefas também do dia a dia do lar. Isso tudo são AVDs. E tá, né, no desafio autismo. E quando a gente coloca as crianças para fazer as AVDs, a gente está trabalhando coordenação motora fina. Bem. A gente está trabalhando tudo isso que a gente falou antes lá. Quando a criança está lá pegando a roupa dentro do balde, alcançando para a gente, ela está trabalhando, né, Dani? Sistema vestibular, aí, movimento, a cabeça baixa, levanta, alcança. Tudo é uma engrenagem, a mesma coisa que a gente falou antes ali. Então, as AVDs são tudo de bom. Fala aí, Dani, os ganhos das AVDs. Ah, tá. Outros ganhos comportamentais. Ela vai auxiliar no convívio social, ela ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança, auxilia no segmento de instrução e regras. Isso é muito bom, porque isso daí... Eu falei meio rápido, assim, auxilia no convívio social, porque a criança que ela participa dessas atividades, ela tá se inserindo em todos os contextos da casa, da família, de outros lugares. Então, ela se sente mais presente, né? Mais independente. Outra coisa, melhora comportamento verbal, melhora a imitação, que é tudo que a gente quer, porque a criança que imita, ela aprende tudo, né? E o contato visual também, né? Eu acho que eu esqueci de alguma. Não, colocou bem aqui. A receptiva melhora muito, né, também, né? A linguagem receptiva, porque auxilia ali também. Isso, essa é muito importante. Vai pegar aquilo para a mamãe, vai levar lá no quarto, guarda no guarda-roupa. Isso é tudo ótimo também, tá fazendo a linguagem receptiva melhorar bastante também. Então, é tanta coisa. E, Dani, quando melhora a linguagem receptiva, que a gente falou na semana passada aqui na live, melhora a recepção, vai vir a expressão. A gente está estimulando a fala também nas atividades da vida diária. Né? A gente tá desenvolvendo ali muitas coisas mesmo. É super importante. Então, aqui a gente citou antes já o que era ali cognição, né, Dani? Que aqui também tá fazendo desenvolvimento cognitivo nas AVDs, muito. Então, assim, é super importante. Bota a criança para ajudar a estender roupa, bota a criança para colocar os travesseiros lá no sol, bota a criança para levar os pratos, colocar na mesa, para bater as almofadas, para guardar a meia e a cueca na gaveta, abriu, fechou a gaveta. Isso tudo é planejamento motor, é motricidade, é tudo de bom. E outra, que às vezes a gente diz assim, ai, meu filho tem que ficar no tablet agora porque eu estou fazendo as tarefas da casa. Claro que vai demorar muito mais, mas com o tempo a gente vai conseguindo ali, falando com a criança e não deixá-la no eletrônico e ela ir participando e observando as atividades. E ela vai gostar, porque olha o que é, ela é uma experiência maravilhosa, ela tá ali no meio da casa, ajudar um pouquinho na cozinha, não vai fazer problema, vai ser só ganhos, né? Só ganhos. Na lavanderia, vai ajudar a estender, pegar a roupa, dá um prendedor para a mamãe, então. Pega um por um para a mamãe. Ótimo, né? Sim. Ou seja, pessoal, não se preocupem com aquela história de explorar a criança, o nosso negócio é explorar eles. A gente elogia, faz cosquinha, diz, nossa, a Alicinha adora ser ajudante. Mas aí a gente coloca eles nas AVDs, que isso aí é muito estímulo, é uma terapia em casa. Outra coisa, se a criança tem, por exemplo, assim, vamos falar agora dos autocuidados bem rapidinho, que eu esqueci. Pode usar pista visual para autocuidados também. Se a criança vai e usa o banheiro, coloca as pistas visuais para ela lavar a mão,
para ela se limpar, tomar banho, escovar os dentes, todos os passos, abrir a pasta, pegar a pasta, colocar na escova. Tudo isso tem um monte de pistas visuais que ajudam muito também, né, Nath? Muito importante também. Tem as histórias sociais prontas já para uma atividade, né? Para ir ao banheiro, para tomar banho, para lavar as partes do corpo, porque tudo é uma sequência e isso é difícil para eles, né? Então ali o visual vai dar um suporte legal. E também não dá para a gente dar os comandos tudo junto, né? Pega o sabonete, lava o bumbum, não sei o que. Verdade. Deixa eu ver aqui se alguém está comentando. Não tem muito mistério, né, as AVDs. Não tem muito mistério. Olha, tem um comentário muito bom aqui, Dani, que eu peguei aqui. A Fábio Pereira disse assim: conselho de mãe de adolescente, comecem agora, não deixem a dispraxia e hipotonia, façam essa terapia. Ou seja, com certeza tem que trabalhar muito desde já. E, na verdade, a gente tem que fazer a manutenção também desse trabalho. O corpo tem que estar em movimento, vai ter que estar... Vida de mãe de autista é assim, gente. A gente vai ter que estar sempre achando, assim, ocupações, atividades legais para as crianças, dentro, de repente, dos hiperfocos dela, se ela gostar de arte, gostar de música, mas para estar o corpo em movimento, porque corpo em movimento, o cérebro também está funcionando, né, Dani? Tudo ligado. Uma criança se movimentando, o negócio funciona melhor. Ah, eu não consigo ver os comentários, que pena, né? Uma pena, Dani. Depois, se der tempo, a gente vai lendo mais comentários, mas o pessoal está interagindo aqui. Alguns estão dizendo que é difícil colocar as crianças na atividade. A Karina Gomes Couto disse que o banheiro é difícil. Karina, o banheiro é um trabalho muito grande a ser trabalhado. Tem que ensinar a criança a estar sentada. Tem que escolher uma coisa primeiro. Ensinar a tomar banho, ou ensina a se limpar, se a criança já tem desfraude, ou ensina a escovar os dentes. Escolhe um e vai naquele. Fica naquele lá. Porque se for tudo de uma vez é complicado. Sim, eu acho que ela está se referindo a desfraudar, a criança usar mesmo o banheiro. Entendi. Aí, realmente, a criança precisa de uma série de pré-habilidades, né, para ela estar conseguindo isso. E aí é outro assunto que a gente falaria do esfíncteres, né, que é aquela habilidade também de segurar o xixi, de soltar. Tem uma questão de músculo, então o motor também tem tudo a ver com desfraude, pessoal. Além de muitas coisas, mas isso a gente vai ter que falar assim mais a fundo em uma outra live. Vamos colocar a nossa desfraude. Como que a gente fez as nossas dicas para desfraude, né, Nath? Vamos fazer, né? Vamos fazer sim. Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa em aberto aqui das AVDs. Eu acho que a gente falou Fiz uma anotação aqui legal, além da psicomotricidade que eu falei antes aqui, ó. Como teve o comentário aqui da hipotonia, ó, eu anotei aqui sobre tônus, né? Tônus, estado de tensão elástica, né? A contração ligeira que apresenta o músculo em repouso e que lhe permite iniciar a contração rapidamente após os impulsos do centro nervoso. Ou seja, quando a gente fala de hipotonia, é a criança que não tem tônus muscular, né? Os músculos estariam, assim, adormecidos, vamos dizer assim. Parking é a melhor coisa para tônus. Tem que fazer, né? Tem que ralar, meu povo, não é fácil. Subir, se pendurar, puxar. Parquinho é a melhor coisa. Isso, vai depender também qual região. Às vezes tem hipotonia aqui no maxilar, tem hipotonia. É outra coisa, é verdade. É outro mega assunto para a gente estudar e falar em outro momento. Dani, eu acho que agora nós temos que ir para a questão da comunicação não verbal, porque eu estou sem noção de tempo aqui, mas eu acho que eu tenho loja, estou sozinha em casa, só o Rafael está dormindo, não tem ninguém para me auxiliar, só meu celular. Então, não sei a hora. Sim. Então, vamos lá, vamos falar então um pouquinho da comunicação não verbal. Pessoal, a comunicação não verbal, ela começa a se desenvolver como tudo lá no passado, lá nos bebezinhos. Quando o bebezinho dá uma olhadinha pra gente, assim, e sorri, quando ele vê uma coisa legal, um brinquedinho, e ele olha para aquele objeto, ele olha pra gente de novo, isso a gente chama de atenção compartilhada.
E isso faz parte dos processos de comunicação não verbal. É uma habilidade que as nossas crianças precisam aprender, que a gente vai descobrir, não vou dizer todo mundo, mas eu, Nath, ao menos, lá na frente, quando a fala não vem, que aí a gente pensa que o problema está só aqui no motor, no sentido de falar, e não é, que o déficit de comunicação vem muito antes, porque o bebê faz aquele sorriso social. Depois, o que o bebê faz? Ele, quando ele quer uma coisa, alcance dirigido, ele estica os bracinhos para pedir colo, para pegar um objeto. Depois, quando esse alcance dirigido vai se refinando, é o famoso apontar, só com o dedinho aqui indicador. Aí isso aí vai ficando refinado, então tem uma precisão. Então a criança aponta de perto, ela aponta de longe. E também, aí vem a questão essa que a gente falou antes, no sentido de coordenação visomotora, questão de trabalhar a percepção visual, que também as nossas crianças às vezes não acompanham quando a gente aponta uma coisa de longe, o que a gente está falando. Então, pode ter a ver também com a questão da compreensão, que a gente está dizendo tal coisa lá, mas a criança não sabe o que é tal coisa. Então, a gente tem que começar a apontar de perto as coisas, trazer ali para o concreto para eles. E também a gente pode ajudar com a mãozinha, dobrar os dedinhos. Eu fiz muito isso aqui com a Alicinha, porque ela não conseguia. Dani, ela não fechava a mãozinha. Ela fazia alcance dirigido já super bem. Tu entendia o que ela queria, mas era muito difícil para ela refinar e chegar o dedinho. Foi muito trabalho, muita coisa fazendo assim, até no celular, no joguinho lá no app, assim, para ela fechar, porque ela jogava com a mão assim abertinha, ó. Não tinha Cristo que fizesse, mas agora, como tudo, né? Muito estímulo, trabalho. Ela agora tem um apontar, a coisa mais fofinha do mundo. Vive com aquele dedinho para lá e apontar. A gente vê eles apontando tudo, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, assim, quando a criança entende esses conceitos, essas comunicações, automaticamente depois, quando a fala vinha oral, ela vai vir também mais funcional, porque ela entende que o movimento ali que ela fez, aquela ação, vai ter uma resposta, né? Então, essa comunicação vai ficar funcional. Então, é por isso que mesmo que a criança... meu filho já fala bola, bala, mas ele não aponta. Gente, ensinem essas habilidades, porque são muito, muito importantes. Ensinar a dar, por exemplo. Ensinar a dar beijinho, dar tchau. Coisa mais simples que o bebê faz, se o nosso pais vão ensinar, também fazer. Comunicação não verbal de tanta coisa, né, Nath? É muito amplo. É muito amplo. Todos são tão importantes, com uma importância grande. Por isso, quem não assistiu o desafio, foi eu que fiz, esse da comunicação não verbal, tem 3 minutos do IGTV, eu procurei explanar muito bem isso, alcance dirigido, apontar, a troca de olhar, o olhar compartilhado, os gestos, né, que é dar tchau, tchau, mandar beijo, fazer expressões faciais, que a gente demonstra se tá com medo, se tá feliz. Tudo isso é comunicação não verbal. Porque a gente não fala que nem um robozinho, assim, paradinho, sem se comunicar com o corpo todo. A gente se comunica com as expressões, a gente se comunica com os movimentos do corpo. Então, um exemplo aqui que eu coloquei, por exemplo, de uma comunicação não verbal lá, quando a gente está brincando, que fala no telefone, né? A gente faz um símbolo, né? Um movimento gestual que diz que é o telefone que a gente está ligando. Então, tem um leque enorme nessa questão aí de comunicação não verbal e é muito importante. Importantíssimo. Quer complementar, Dani? Os gestos em geral, né? Todos são importantes, né, Nath? Que a gente não pode deixar passar, mesmo que a criança tenha atraso, mesmo que ela já esteja falando, mas se você vê que não passou alguma fase aí, você volta e ensina. Porque muitas vezes eles falam, mas eles passaram tão rápido. Rápido nunca, né? Tudo muito devagar, na verdade, que a gente está falando de TEA. Mas, às vezes é bom a gente refinar e olhar assim, deixa eu ver o que não tá bom aqui. E é legal o desafio autismo por causa disso. A gente volta lá atrás e começa a observar. E fala, eu acho que aqui não tá funcionando isso daqui, então vamos fazer.
Então, são muitos ganhos, né? A gente aprende muito com o desafio. Hoje eu recebi umas mensagens de umas mães falando, gente, tinha um monte de coisa que eu não sabia. Que eu estava fazendo errado, que eu estou aprendendo, né? Sim. Outra coisa, vamos falar sobre o sim e o não, por exemplo, né? A gente comunica o sim e o não com o sim e com o não. A gente comunica com o sim aqui do ok, do joinha, e com o ó, não, não, não. A gente faz lá para as crianças, né? Então, a gente tem que trabalhar o que a gente chama também de teoria da mente, que é a capacidade que a gente tem assim, aquela empatia de se colocar no lugar da outra pessoa, do que ela quer dizer. Então, quando a gente trabalha a comunicação não verbal, a gente também está auxiliando um pouco as nossas crianças a entender lá, a cara daquela pessoa, ela tá meio brava comigo. Ela tá triste, a minha mãe tá me xingando, minha mãe ficou feliz que eu fiz isso. Então, a comunicação não verbal é muito, muito, muito importante mesmo. Tem que ensinar também. Tudo a gente tem que ensinar, né, Nath? Expressões faciais, sentimentos, tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Tu vai dando uma revisada no roteiro, Dani. Enquanto eu vou lendo aqui uns comentários, aí tu vê se tu achou alguma coisa, tu me avisa. Ai, a gente diagnosticado com autismo moderado de baixo funcionamento justamente pelas AVDs. Hoje em dia, mudamos muita coisa para ajudá-lo. Pedrinho levou 8 meses para o desfraude. Vale a pena insistir com alguns métodos. Por favor, façam essa live do desfraude. A Dani já anotou ali. Tá prometido. Meu filho está assistindo no vaso, mas ainda cocô na fralda. Dorme sem fralda, mas o cocô está difícil. Eu tenho um vídeo lá no canal no YouTube falando do cocô da Alice também. Demorou pra caramba. É outra coisa. E no caso da Alice ali do cocô, tem a questão do tônus, do ficar sentado e do fazer a força. Fazer a força. Porque tem a questão de conseguir fazer força para fazer cocô. Entendi. E o Rafael. Vamos ver mais comentários aqui. O problema do meu filho. 15, acho que logo vai cair a casa aqui, Dani. Ai, gente. Que ele... Para tudo. Vocês arrasaram. O B nunca teve o apontar, ainda estou trabalhando isso. Nunca é tarde. A Alicinha demorou para apontar também. Hoje em dia ela está apontando. Parecia que nunca ia fechar aqueles dedinhos e está apontando, gente. Eu estou sempre botando lá nos stories, né, Dani? Pequenos milagres. Sim. E acontece, gente. Acontece. É bom. E a gente filma tudo, os nossos filhos, né? A gente vai lá atrás olhar. Aí a gente fala, nossa, mas olha que diferença, né? Vale a pena. Todo o trabalho não vai ser em vão, não. Vocês vão ter ganhos. Todas as crianças têm, a gente tem, a família tem, né? Muito bom. Mais comentários aqui, Dani, ó. Dá vontade de grudar vocês duas, a Dani falou. Nós que vamos grudar. O dar tchau. O meu filho não sabia abanar, fazia com a mão virada ao contrário. Até a cria falou, verdade, isso aí. A Alicinha manda beijo, ela fazia assim, ó. Trazia o beijo, a mão pra frente, em vez de levar. Se dava quase um tapão no rosto, coitadinha, porque essa falta de noção é a questão de propriocepção que eu falei, era consciência do corpo. Consciência de corpo. A gente tem que trabalhar muito, tem que ajudar muito eles. Vou lendo os comentários agora, Dani, que eu tô achando que vai ser reta final. Tá. O tchau é lindo, é uma vitória, sim. Aqui o da tchau, ó, eu fiz muito aquele tchau, assim, para as pessoas, tchau, com a mãozinha da Alice. Fiz. Hoje em dia ela dá tchau. Acontece. O Rafael aprendeu falar não esses dias. Eu falei, eu ainda vou fazer um post sobre isso. Ele fazia, tudo que ele não queria. E a gente falava, fala não. Então, eu pedia para tirar um negócio que ele não queria ali da TV, do computador. Aí falava, eu falo, fala não. É não, filho, é não. E agora a gente está ensinando gestual, porque ele não queria. Ele dava aquela resmungada. E agora a gente está trabalhando no sim também. Isso é muito bom. A Alicinha não sabe responder ainda também. Ela faz a ecolalia imediata do que eu digo. Eu digo sim ou não, ela sim ou não. Queridinha, mas tem estratégia para isso. A gente pega uma coisa bem ruim que a criança detesta e uma boa. E aí pergunta, tu quer tal coisa ou tal coisa? Para ela entender, né? Que se ela repetir a última que tu falou, por exemplo, tu vai entregar aquela coisa ruim que ela não quer. É ótima! É ótima. Essa é boa. Tem um comentário top aqui para a gente comentar. A questão deles usarem os adultos como ferramenta faz parte da comunicação não verbal. É uma falha na comunicação.
Aí é uma falha. Usar o outro de ferramenta. Vamos voltar ao assunto propriocepção. A criança autista não tem consciência do seu próprio corpo, então para ela é mais fácil usar a mão do outro para fazer o que ela quer. Por isso que a gente trabalha muito essas brincadeirinhas de onde é que está o nariz, onde é que está a mão, a gente tem que fazer muita. Elas não têm essa consciência como ferramenta, porque elas não têm essa consciência do corpo delas. Não tem. E não é normal isso. Isso até é critério diagnóstico, faz parte lá nas perguntas. Como é que eles pegam as coisas? Bah, levou pela mão, usou a tua mão, tá lascado, meu amigo. Vamos ver mais comentário aqui. Perdeu a habilidade do tchau, as coisas vão e voltam, a gente tem que ficar sempre ensinando e fazendo manutenção. Para o desafio, serve eu perguntar a ele como faz para dar tchau, ele faz, como faz para apontar. Sim, tu tá trabalhando linguagem receptiva junto com a comunicação não verbal aí, né, Dani? Assim como a Nath fez no vídeo dela. Igual ela falou. Os comandos verbais, e a Alice fez as atividades lá sendo verbal, né? Mas tranquilo, as crianças, todo mundo vai poder fazer com a criança verbal igual. Tá ótimo aquelas atividades lá. Isso, aprender para conhecer, colocou aqui um comentário antes de teoria da mente, que isso dá um assunto, gente, eu adoro. A gente pode marcar uma live aí para a gente estudar sobre a teoria da mente. Altas anotações aqui, hein, Nath? Desfraude, teoria da mente. Pequenos milagres estou tendo nesse desafio, coisa linda. A gente fica emocionado com vocês fazendo os desafios, Vocês são espetaculares, Autismo em Minha Vida. Tá maravilhosa a live. Vencendo o autismo e a hemofilia, disse B, ainda não sabe beijar. Ele faz o barulho do beijo com a boca, mas não sabe beijar. A Alicinha também faz mas não beija muito bem também, ainda não. Isso aí pode ser também a questão de dispraxia, ali, da questão de movimentos fonoarticulatórios. A gente tem que fazer uns treinos com eles aqui de abre o bocão, mostra a língua, dá uma pista, botar umas melecas fora da boca para a criança ir com a língua para fora. Tem que ensinar esses movimentos aqui tudo. Usar canudinho, soprar, encher balão. Isso também dá um mega assunto, Dani. É muita coisa. Eu orgulho dessas duas. A Leonardo, Autismo na Ponta dos Pés, tá aqui. Ô, lindeza. Essa aí, sou fã também. Essa aí estuda também direto hiperfoco em autismo. Viva nos livros. Ai, que legal. A Fábio Pereira disse topo sobre a teoria da mente. Fechou. Arrasou. A gente vai fazer também sobre a rigidez mental, né, Fábio? Não precisa passar o desafio, a gente vai ter. Estou anotando. Não manda, não sabe. Gente, são muitas questões. Vocês veem que... Por isso que o que define o transtorno do espectro autista, quando... Até teve um post esses dias que acho que o meu bebê, o autismo, colocou, diz assim, o autismo são apenas diferenças. Não é apenas diferenças. Tem diferenças? Sim, mas não é. E quando a gente ouve aquela frase, autismo é um jeito diferente de ver o mundo, não é! Para com isso. É muito amplo. Até é um jeito diferente, mas é também uma condição... Né, um transtorno neurológico que traz uma série de complicações, de comprometimentos. Tanto que por isso que a gente está hoje em dia dentro das pessoas com deficiência. O autista é uma pessoa com deficiência. Tem várias dificuldades, uns mais, outros menos. Tem a questão dos níveis, tem a questão das comorbidades. Outro assunto aí para a live, Dani, falar de comorbidades. Vocês sabem o que são comorbidades, pessoal? Comorbidade, sabem? A gente vai deixar para próximo. Fazer mistério. Vamos deixar para próximo, mas para resumir, a comorbidade seria um secundário ou até terciário, ou 4, só podem ser muitos até, outros distúrbios ou transtornos que estão associados. Mas, assim, basicamente, no nosso caso, primeiramente, nossas crianças são autistas, mas a Alice tem a comorbidade da dispraxia. Eu acho que o Rafa tem TDAH, mas ainda é muito cedo ainda. Bipolaridade.
toque, tudo isso são comorbidades. No caso, tem o nosso, né, associado também. Né? Por favor, me fala de comorbidades. Ai, amiga, não queira. Eu leio muito de tudo. Não queremos também deixar ninguém apavorar. Nós temos que encerrar hoje essa live aqui falando agora coisas positivas, Dani. Ainda bem que a gente estuda muito, que a gente tem meios, existem meios de ensinar formas diferentes, né, estratégias para tudo. E a gente pode ir alcançando as coisas. Nunca esqueçam disso também. Mesmo que a gente fale sobre as dificuldades, a gente tem que saber, a gente não pode ser alienado de não saber, porque saber, informação é poder, que nem diz a Evelyn do blog Poder dos Pais. Então, quando a gente sabe, a gente consegue achar meios de ajudar, né? Junto com as terapias, junto com a escola, a família, todo mundo tem que ter informação. Mas que isso nunca limite o nosso acreditar nos nossos filhos. Exato. Sabe? Exato. Porque é um conjunto de coisas, né? Isso, eu acho que isso é uma coisa bem assim pra gente falar, Dani, que daqui a pouco se encerra a live, vai ficar uma mensagem bonita. Acreditar nas nossas crianças, no nosso adolescente, no nosso adulto. Nunca é tarde para ninguém nada, gente. A gente tem que, assim, ó, a esperança, o acreditar é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Eu acredito muito na Alice, pessoal. A Dani acredita no Rafa, eu acredito nas crianças de vocês. Eu acredito na ciência que está estudando também, vai descobrir outras coisas. Eu acredito nos terapeutas, eu acredito nos educadores que são excepcionais, que também buscam, que estão aí ajudando, né, nesse processo todo de inclusão, procurando maneiras diferentes de ensinar para cada aluno, tendo um olhar particular para cada indivíduo, aliás, com deficiência ou não, cada indivíduo é único. Então, isso, acima de tudo, é acreditar. E a gente está aí no desafio autismo, a palavra se desafiar, é ousar, a gente ir além. Ah, eu não vou gravar porque meu filho não está legal nas AVD. Prepare-se para ver a Alicinha. A Alicinha, 6 meses atrás, a AVD estava começando a levar a colher na boca. Hoje, a Alicinha leva a colher, espeta com garfo, sabe? Mas a Alicinha não consegue tirar a calça para ir no banheiro fazer o pipi dela lá. Tem muita coisa que está acontecendo. Mas ela já abaixa parcial a calça. Eu abaixo a metade, ela abaixa a outra metade. Eu puxo a metade, eu boto uma manga, ela bota outra. Eu deixo a camisa na cabeça, ela traz outra. Então são passinhos que a gente vai construindo e que ninguém pode dizer aonde eles vão chegar, a não ser eles mesmos. E a gente que vai dar essa oportunidade para eles de pleno desenvolvimento, né? Que é o nosso papel de pais, dar as oportunidades para os nossos filhos, sejam eles como eles forem. Seja no nível de autismo que tenha. Isso é importante falar. Acreditar, persistir, insistir sempre, né? Porque eles aprendem por repetição e a gente não pode desistir deles. Porque eles tendem a se esquivar no que eles têm dificuldade, mas a gente vai lá todo dia um pouquinho, todo. Ai, mas ele não quer, mas todo dia um pouquinho. Você vai que você consegue e ele mesmo ele vai vendo que ele está conseguindo. E aí as coisas vão fluindo. É devagar, igual você fala, pequenos milagres. Né? Não tem muito o que dizer. Tem comentários legais aqui, Dani, que vai dar mais uma ilustrada boa aqui, que todo mundo aqui, a opinião de todo mundo é muito válida. A gente está aí junto, estudando, trocando ideias. Aqui, ó, a Elianar falou, depois de assistir uma live de comorbidades, ninguém vai dizer que o autismo é só um jeitinho diferente de ser. Verdade. Não limitar também não quer dizer não enxergar as dificuldades, né? A gente tem que ter essa visão. A gente acredita, mas a gente também sabe que tem uma série de coisas aí, e de complicações e de dificuldades, né? Tem que ter ciência disso, sim, é muito importante também. Até, por exemplo, se as pessoas não têm consciência de comorbidade, coisa na escola, vai tudo para conta do o autista não quer socializar. E não que o autista está com um problema sensorial, que o autista está com uma dificuldade de fazer o movimento, que a gente falou antes da dispraxia, que o autista está com uma sensibilidade ali na parte do barulho que está tendo ali, que aquela luz está diferente. Então,
tem que ter a informação, a gente tem que estar ciente que a coisa também é séria, mas sabendo disso, igualmente não desacreditar, buscar formas. Jamais. Conhecimento é poder. Nós e o autismo botou uns olhinhos bonitinhos aqui. Ai, o Samuel evoluiu muito com o circuito também, eles arrasam. Érica Tepite botou coraçõezinhos. Karina disse, eu acredito, mas todos acham que estou doida. Karina, de doido, todo mundo tem um pouco. Ó, aquele pagodinho, deixe que diga, que pense, que fale, não dá bola. Não dá bola, tu acredita no teu filho. Eu acredito também, aliás, no Saulo. O Saulo vai começar a dar as respostas agora a essa intervenção intensiva home care. Nunca tarde para ninguém. Tu vai ver o quanto ele vai se superar. Ele já tá lindo lá na natação, andando de cavalo. Vai dar super certo. A Fabi disse isso sempre. Não desista. Não desista. Vamos ver se tem mais comentário. Coraçõezinhos, palmas. Não é sobre vencer, é se superar. A Elianar colocou. É sobre amar, que é ali a frase que as meninas usam no desafio, né, Dani? É esse mesmo. Paciência, insistência e persistência. Dani Síbia falou, perfeito. PPP, não pode faltar. Precisamos falar sobre isso nas escolas, cada vez mais, aprender para conhecer, sim. Quanto mais a gente falar, melhor. Amanhã eu vou estar estudando outras coisas aqui do que eu vou falar, que essa semana é a semana de conscientização da pessoa com deficiência. Vocês sabem disso, né, pessoal? Mês de agosto se fala muito sobre a pessoa com deficiência. Então, a gente vai falar dos deficientes auditivos, dos deficientes visuais, das pessoas com deficiências múltiplas, síndrome de Down. Estamos falando agora aqui de todas as pessoas com deficiência, não só dos autistas, né? Abraçando, então, acolhendo todas essas pessoas. E a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem na internet ou na nossa comunidade. Nem que seja com 2, 3 vizinhos do lado, com um professor, e a gente tem que ir passando nosso recado, sabe? A gente tem que tomar o nosso espaço, que é preciso procurar os meios para que todos tenham os seus direitos garantidos, né? Todo mundo tem direito de estar na sociedade, todo mundo tem direito de escolarização, todo mundo tem direito de tudo. Isso é muito, muito importante. Então, eu vou estar aqui em São Leopoldo, na prefeitura da cidade, falando, junto com um grupo de mães que eu participo aqui na cidade, e vou esperar estar agregando. Vamos falar sobre isso essa semana, Dani. Pessoal, 20 segundos para acabar a nossa live. Muito bom. Eu também adorei.